Feira Brasileira do Varejo, este é o FBVcast, o podcast oficial da Feira Brasileira do Varejo, trazendo os insights do palco diretamente para ti. Eu estou agora aqui com um cara que acabou de sair, tá com um cheirinho de chocolate isso aqui. E eu quero saber de ti, bem-vindo ao podcast da Feira Brasileira do Varejo. Qual o insight que tu traz direto do palco e compartilha aqui com a gente? Seja bem-vindo. Prazer estar com você, prazer aqui estar na Feira Brasileira do Varejo. E vamos falar hoje sobre quando o produto vira propósito. Que foi o que tu acabou de falar para todo mundo aqui, né? Exato. E apesar de propósito, a gente reconhecer que é um dos termos que estão se gastando, o sentido e o significado e o conteúdo dele é muito potente. Verdade. E em tempos de mundo em que o nível de rotatividade no varejo explode e o engajamento cai severamente, o propósito ou o significado naquilo que a gente faz, é fundamental no varejo brasileiro e mundial. Verdade. E eu tenho uma coisa muito antiga que me lembra e remete, que é todas as empresas tinham um propósito, tinham umas coisas na parede, lembra? E cada vez mais a gente vê que as verdades precisam ser trazidas na frente. E como é que você traz isso dentro da tua empresa e traz isso como uma referência para todos os outros empresários? Antes de tudo, um propósito não é meramente uma frase de impacto, um tagline que emociona, mas não necessariamente engaja. Fundamental é que nós possamos criar propósitos claros e que estejam diretamente relacionados aos core activities ou às atividades chaves daquele negócio. Quando isto ocorre, isso a gente gera valor para o negócio e ao mesmo tempo engajamento dos nossos clientes e colaboradores. Verdade. É sutil a diferença, mas um compromisso social e ambiental, ou compromissos sociais e ambientais, quando diretamente relacionadas às atividades centrais do negócio, fazem diferença, não só para o plano de negócio, mas para uma comunidade de marca vigorosa. E é isso, inclusive, que vamos falar aqui um pouco hoje. Sim. Como construir comunidades de marca, como transitar de consumidores para comunidade. Pessoas que defendem, explicam, falam bem do seu negócio. Isso ajuda a reduzir custo de aquisição do cliente, isso ajuda a gente a diminuir investimentos de marketing, e isso gera uma comunicação verdadeira que remete àquilo que desde sempre conhecemos como velho e bom marketing do boca a boca. Ah, verdade. E eu sempre digo, né, que o marketing boca a boca é o que sempre foi muito gostoso e de verdade. E na experiência que tu tem hoje de negócio, o que tu dá de dica para o empreendedor que está começando a querer entender e fazer a parte de comunidade, já linkada com a parte do poder do propósito? Como é que tu pode dar esse direcionamento para quem está nos assistindo? Antes de falar para fora, fale para dentro. Boa. Então dê clareza do seu propósito para os seus colaboradores. Segundo, ative e dê visibilidade da cadeia de valor na qual você se insere e transforme-a de uma forma humanizada, em que as pessoas compreendam que tem gente, que tem comunidade por trás daquele produto ou serviço. As pessoas não compram meramente um objeto. O porquê do porquê do porquê, já nos dizia Simon Sinek. Tem um significado, um sentido naquela escolha. E esses dois elementos, eles são fundamentais. Outros elementos que podem contribuir para isso. Nós temos uma comunicação clara e simples. Às vezes a gente complica o que a gente oferece sem necessidade. Defina quais são os seus diferenciais, com simplicidade. E peça para o seu filho, ou um juvenil, ler. E se ele não entende, revise, refaça. Por quê? Porque tem que ser simples. A comunicação que funciona, de fato, ela é uma comunicação simples, com um posicionamento único. Nos dias atuais, com o mundo competitivo e universalizado que a gente vive, de fato é quase impossível você ter um posicionamento único. Mas faça com que o conjunto de escolhas, os atributos que você possui no seu negócio, se tornem tão identitários, tão genuínos e verdadeiros, que diminui o seu grau de comparabilidade. Faz com que o consumidor ele já perceba que você é diferente antes mesmo de você se apresentar a ele. Legal. E uma verdade básica e necessária. Entenda na sua categoria, no seu negócio, o que é soberano e o que é básico. Em que sentido?
Por exemplo, em alimentos e bebidas, nós dizemos que sabor é soberano. Não adianta a gente hospedar propósitos nobres ou heróicos, termos uma comunicação clara e no final do dia ou no final da transação, a gente não entregar um produto de qualidade superior ou um serviço de atendimento superior. O básico bem feito ainda é e continuará sendo fundamental para negócios que crescem em escala. Em alimentos e bebidas é a boca. O sabor que você põe à boca é o primeiro momento de verdade. É ali, aquele uau, em que o cliente sente que fala, isso aqui de fato é bom. E ele não precisa ser dito. O que é bom, qualquer um tem capacidade de perceber. Quanto mais nós economizarmos em saliva, e quanto mais nós expressarmos por meio de qualidade, de percepção, por experiência, por ambiente, por produto, por materialidade, o que de fato somos ou queremos ser, melhor vai ser. Eu acredito cada vez mais ele faz na importância da comunicação não verbal, da comunicação em que o seu cliente, o nosso cliente, ele olha para o teu produto e ele percebe que ele já é diferente, que ele pela forma que ele se expressa, pela forma que ele é embalado, pela forma em que as pessoas ritualisticamente consomem ou que presenteiam. Isso vem de encontro à questão de experiência que o varejo tenha hoje, o diferencial que o digital não tem como fazer no mundo físico? Sem dúvida, ainda essa é uma vantagem. Eu acho que cada vez mais a gente já foi os anos em que a gente tinha uma visão binária sobre físico ou digital, né? Sim. Cada um deles, como bem sabemos, tem prós e contras. E nós queremos ficar com os prós de cada um deles. Sem dúvida, no varejo físico, algo que é desejável, fala-se muito, mas se entrega pouco, é a experiência. Sim. Que na verdade a gente pratica em substancialidade ainda no varejo brasileiro é atendimento. E diga-se de passagem, boa parte dele de má qualidade e decrescente pelas várias pressões e dificuldades que a gente enfrenta. Pela diminuição de disponibilidade de mão de obra, pelo encarecimento do custo de vida nos grandes centros e com a boa disponibilidade de salários relevantes no varejo. O varejo já foi mais sexy, ele precisa voltar a sê-lo. Ele já foi mais competitivo e atrativo, e ele precisa voltar a sê-lo. Reconhecer que renda digna, remuneração justa, benefícios que geram bem-estar para o colaborador são fundamentais para a gente entregar uma boa experiência. Nem todo atendimento gera experiência, mas toda boa experiência tem como condição mandatória um bom atendimento. Sem dúvida, a atmosfera, o ambiente de loja, o cheiro, a música, o conforto, eles contribuem para uma boa experiência. Mas o que de fato faz o cliente voltar é aquele atendimento humanizado, verdadeiro, e ele é simples. São coisas como perguntar o nome, olhar no olho, sorrir. São questões básicas, mas que com o avanço tecnológico que a gente tem tido, e eu não me preocupo com ele, ele será e é um ótimo aliado de nós nos dias de hoje, me preocupa o contrário, que é o retrocesso do humano que nós temos tido. Nós temos perdido aceleradamente a capacidade de nos conectar, de conversar, de mostrar interesse, de ter uma conversa olho no olho. E isso parece flop, flu-flu, mas isso tem um valor vital para o varejo em qualquer lugar do mundo. Isto é da essência do humano, ele se sentir bem recebido, que vem da hospitalidade, de uma hospitalidade que coloca de fato um atendimento superior. E para que isso aconteça, a gente precisa ter uma pessoa, um colaborador, um vendedor engajado, entusiasmado. E a pergunta que fica é: como a gente engaja pessoas? A resposta, no começo da nossa conversa: propósitos claros e genuínos, que geram valor para o negócio e engajam pessoas e clientes. Que maravilha! E aí eu já vou entrar num outro âmbito que é muito legal, num mundo que a gente está cada vez mais digital. Como tirar proveito disso para ajudar nesses pontos que tu está trazendo para a gente? Como é que a ferramenta da IA e tantas outras podem nos ajudar a melhorar esse processo que tu está descrevendo tão bem aqui para a gente? Sem dúvida, talvez o tema mais discutido nos encontros de varejo nos meses recentes e fora dele
é o quanto que a inteligência artificial está revolucionando como fazemos as coisas. Eu acredito não só na importância que ele tem no digital, por meio de nós tambarmos os chatbots para modelos de IA conversacional muito mais ágeis, inteligentes e com uma abordagem mais humanizada, acreditar igualmente na importância dele para o varejo físico e presencial. Nós elementarmos ou instrumentalizarmos os nossos vendedores com soluções de inteligência artificial que ajudem com que eles vendam melhor, em que eles entendam o que precisa ser reposto, que ajude o time de planejamento a fazer uma reposição inteligente para menor ruptura em loja, entre outros vários exemplos, são fundamentais para a gente ter a IA como verdadeira aliada. O varejo ele pode ter certeza que a IA jamais vai substituir o bom atendimento humanizado. O varejo presencial bem sabe, e a pandemia mais do que validou isso, que um varejo presencial que entrega experiência superior, ele é desejado, ele gera fluxo e ajuda o digital a vender mais. E o contrário também é verdadeiro. Nós, como varejistas, costumamos até dizer que nós nunca investimos tanto no digital para vender no físico. É uma questão já de convergência, né? Que a gente está vivendo. Que legal. Olha, poderíamos ficar fazendo papo horas, tá maravilhoso. Mas eu quero ir para a última pergunta. Qual dica tu deixa hoje para aquele cara que está empreendendo, que está começando, que está vendo tantas oportunidades que às vezes fica até perdido com tanta ferramenta que a gente até brinca, né? No momento que a gente tem tanta informação, a gente acaba ficando cada vez mais perdido. Qual dica que tu dá para esse empresário, empreendedor? A dica é filosófica. Responda para você o que o mundo precisa. O que o mundo precisa. Invista tempo nisso. E crie um negócio que enderece como propósito essa necessidade do mundo. É menos sobre desejos. Desejos são passageiros, supérfluos e são tendências. Quando você endereça necessidades daquilo que o mundo precisa, você cria algo que é robusto, que ele sobrevive a crises e que ele tem a oportunidade de ser uma empresa que perdura, impacta e muda o nosso negócio e a vida das pessoas. Então tá me dizendo que propósito gera legado? Muito. Que legal. Muito obrigado pela tua participação aqui na Feira Brasileira do Varejo no FBVcast, uma honra. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado e este é o FBVcast.